a gente começa com um bate-papo muito bacana sobre atividade física na terceira idade. Tem vovô e vovó dentro de casa? E você, já chegou na melhor idade, mas não sabe como praticar as atividades físicas? Hoje você vai saber tudo. E quem vai falar, logicamente, não sou eu que tô acima do peso. Inclusive, vou pegar umas dicas aqui com o professor de Educação Física, o Alan Peloso Figueiredo. Tudo bom, professor? Tudo bom. Tudo bom. Prazer do senhor participar com a gente hoje aqui. E eu que agradeço o convite. Prazer. Professor, eu penso o seguinte, se eu, na minha idade, chegando aqui aos 25 anos, já tenho que fazer bastante atividade física para quando chegar lá, né? Na 60, 65. Quem tá nessa idade tem por obrigação fazer alguma prática física, alguma atividade física? Então, Cadu, eu falo que a atividade física ela deve ser um ato constante, né, durante toda a vida. É importante que a gente preserve o nosso maior presente, que é o nosso corpo, né, nossa mente, nossa alma. E o nosso corpo ele só funciona bem, né, o corpo humano não foi feito para ficar parado. Ele só funciona bem quando você obriga, né, ele a realizar uma atividade física de preferência orientada. No caso de um idoso, de uma idosa, né, os nossos velhinhos, tem atividades que são mais recomendadas para esse público ou pode fazer qualquer coisa? Então, vamos por partes. As atividades mais leves, como uma caminhada, né, ela pode ser feita sem grandes problemas, mas verificando principalmente um calçado adequado, uma vestimenta adequada, né? E um acompanhamento médico antes de iniciar qualquer coisa, mesmo que seja uma caminhada leve. Agora, uma atividade que é essencial a qualquer pessoa, né, e principalmente para os idosos, né, é a musculação, é o treinamento de força. Por quê? O grande problema das deficiências da terceira idade, ela advém principalmente da queda hormonal. Então, homens e mulheres vão passar pela queda hormonal a partir de 35, as mulheres ainda vão sofrer mais com isso por causa da menopausa. E essa queda hormonal ela vai trazer grandes malefícios, né, a longo prazo para o idoso, né? E a gente sabe que essa perda hormonal, ela está diretamente relacionada à perda de massa muscular. Então, um idoso que ele faz só caminhada, ou só um yoga, ou um trabalho de pilates, por exemplo, não vai conseguir fazer nem a manutenção da massa muscular. E aí haja um feedback, uma resposta. Como assim? Enquanto a perda hormonal faz você perder massa, se você ganha massa, você aumenta a liberação de hormônios. Você consegue praticar outros esportes mais fácil. Mais fácil, mas principalmente para manter a qualidade de vida. Principalmente a independência funcional que eu falo. A independência funcional se diz que o idoso ele ser capaz de fazer as atividades básicas diárias sozinho. Entendi. Subir uma escada, tomar um banho. Sentar na cadeira. Sentar e levantar dessa cadeira depois. Então a independência funcional é uma das principais coisas que a musculação visa. Como? O fortalecimento da estrutura muscular. Tá, vamos lá então. Primeira coisa, coloca a listinha aí, meu povo. Primeira coisa, consultar um médico. Consultar um médico. O médico liberou, aí já parte para uma musculação? Aí, desde que essa musculação seja numa boa academia, com um trabalho orientado, né? A gente espera, né, realmente que todas as academias tenham profissionais adequados, né? E tentar trabalhar sobre uma orientação. Na minha humilde opinião, um trabalho personalizado com idosos que tenha condições de fazê-lo é o mais adequado. Tem que ter uma pessoa junto com ele ali, porque pode dar alguma lesão? Pode, porque mesmo as pessoas, eu trabalho em academia, né, eu sou personal, mesmo as pessoas jovens, Cadu, que não estão orientadas por um profissional, elas cometem muito erros de execução. A execução do movimento mal orientado. Isso nele já pode trazer lesão. Agora você imagina numa estrutura mais fragilizada como num idoso,
um movimento mal executado, às vezes ele não é visto pelo profissional que está na área da musculação devido ao grande fluxo de pessoas. Então, teoricamente, é melhor ter o tempo todo ali alguém junto a ele, desde que haja a capacidade de fazê-lo, né? Financeiramente também. O WhatsApp tá na tela. Se você tiver alguma dúvida com relação à atividade física, não precisa ser idoso para mandar mensagem, não. Pode mandar aqui no WhatsApp que o professor vai responder a vocês. Aproveita que tem um especialista aqui de graça para vocês, né? Tá aqui cedendo a entrevista, mas o bacana do Fala Minas é essa troca aqui. E quanto àquelas academias de bairro, aquelas que a prefeitura coloca? Porque eu via, né? Hoje eu não estou praticando atividade, mas quando eu fazia minha caminhadinha, eu passava aqui na CEMIG, né? No alto da CEMIG, tinha ali uma academiazinha ali para o pessoal poder fazer uma atividade. Outros bairros também, em Varginha, acredito que no seu município aí também deve ter. Já é mais complexo, né? Porque para ter uma pessoa ali junto dela para fazer aqueles aparelhos lá, complicado. Às vezes não tem condições financeiras para fazer isso. Verdade. Uma das coisas mais complicadas do acompanhamento seria realmente a parte financeira. As academias de rua, elas são exercícios bem simples, de simples execução, né? Então, rodar, fazer uma extensão de braço, uma extensão de joelho, né? Porém, não existe uma coisa muito importante do treinamento que a gente chama de sobrecarga. O que é uma sobrecarga? Eu coloco um Cadu para treinar comigo e vai chegar um determinado momento que a carga que você está trabalhando, ela vai ficar obsoleta. Então, a partir do momento que aquela carga já não te estimula mais, você vai estacionar o seu ganho. E as academias de rua, elas não têm a capacidade de adequação de carga. Então, o idoso ele pode até se dar bem ali no início, mas os benefícios que ele tem lá eles vão estagnar. Entendi, precisava de algo mais. Algo mais. Alguma outra atividade complementar. Ou que aquelas atividades pudessem, como um aparelho de musculação em que você joga sobrecarga, você aumenta o peso, aumenta o tempo de trabalho, né, semanal. Tem a Carla de Montes Claros, tá mandando um abraço aqui pra gente, mandou uma foto, inclusive, ó, Montes Claros, hoje o sol tá pra cada morador, ó. Mandou uma foto aqui que o trem tá ardendo. Montes Claros é uma região muito quente. Obrigado, Carla, por participar com a gente aqui. Ô, professor, então, vamos lá. No caso de atividades dentro de casa, também tem que ter alguém orientando ali, né? O ideal, né, Cadu, é que mesmo em casa, pelo menos no início, né, eu tenho muitos ex-alunos da faculdade que fazem atendimento domiciliar. Pelo menos no início, né, se esse idoso conseguir, né, ter uma assistência, um planejamento daquilo que ele vai fazer em casa. Agora, o grande cuidado, Cadu, depende da debilidade que esse idoso já tenha. Porque alguns exercícios podem causar desequilíbrio e fraturas, né, as quedas e fraturas nessa idade é uma das causas de maior nível de perda da independência funcional. O meu vovô foi isso aí, o vô Pedro lá, ele tomou um capote no quintal de casa, nunca mais foi o mesmo, né? Minha mãe também, infelizmente, ela caiu em casa também, fraturou as vértebras, né? Então hoje ela tem uma dificuldade muito grande, uma perda significativa já da independência. Se fizer uma atividade física antes, é lógico que a gente não pode prever o futuro, né? Mas pelo menos é algo que reforça a tua estrutura, né? Sim. Então é o que eu falo. Você pode perceber qualquer animal da natureza, ele se locomove. O cachorrinho, ele levanta, ele dá aquela alongada, né? Todo mundo já deve ter um gatinho, um cachorrinho alongando. O meu alonga todo dia, velho. Isso. E não para, né? Eles estão sempre em movimento. Então o corpo humano, infelizmente, né? Que seria ótimo você ficar deitado lá, né, na sua casa, vendo televisão o dia inteiro, comendo tudo que você quisesse e ter uma saúde de ferro. Mas, infelizmente, o corpo humano depende, basicamente, de alimentação saudável e de atividade física de boa orientação. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dança, que
principalmente nesses últimos anos, né? Agora eu acho que deu uma diminuída. Tinha a zumba, né? Todo mundo fazia academia. Ainda tem, né? Tem gente que ainda faz essa... É uma prática esportiva, né? É interessante também para o idoso fazer esse tipo de atividade? Qualquer atividade, Cadu, eu digo qualquer atividade, desde que ela tenha um cuidado, né? Como a gente já falou anteriormente, ela vai ser benéfica para o corpo do idoso. A dança, ela socializa, né? Ela vai ter outros companheiros ali junto a ela. É importante ela ter a parte psicológica do exercício também faz, né? A melhora do humor. A gente tem que pensar que muitos idosos sofrem de depressão, né? De dependência de medicamentos, muitas vezes porque não sai de casa, né? Então, muitas vezes a dança é uma boa opção também, né? E é uma atividade de média intensidade, leve a média intensidade, que vai trazer muitos benefícios para o idoso. Porque não tem, eu lembro da Zumba, não tinha aquele negócio de que você vai até o chão, né? Aquelas danças de salão, aquelas coisas lá. É mais tranquilo, né? O idoso, ele consegue praticar isso, né? A Zumba já é dependendo do nível da aula de Zumba, ela já é um exercício mais médio-alta intensidade, né? Mas a dança, né? A Zumba não, mas... Existem outras danças, né? Dança de salão. Dança de salão e outras mais que o idoso pode estar realizando também, né? Principalmente os que gostam de dançar. Ei, mas tem... A coisa que vovô gosta é bingo e dança. Pelo menos era o que o meu avô gostava. Gostava de um rastapé, o velho saía, fugia da véia, ia lá nos forró, lá em Casa Branca. Lá. Tem gente muito idoso que gosta de um forrozão, né? Forrozão também pode ser uma atividade física. É uma atividade física. Eu tô falando do que forrozão de bairro, aquele mais tradicional lá. Então, tirando a cachaça, vamos pra atividade. Vamos diferenciar atividade física de exercício físico. Né? Atividade física é qualquer coisa que coloca o corpo em movimento. O exercício físico já é uma coisa mais orientada, né? Que você vai ter ali um profissional, você vai ter uma prescrição, um treinamento e assim por diante. Mas como a gente diz, qualquer atividade física, forró, dança de salão, vai ser uma boa atividade para o idoso, porém, como eu já falei antes, sem o treinamento de musculação, os déficits podem não ser sanados. Tem uma pergunta boa aqui, mas, meu irmão, manda o teu bairro aí, o nome e a cidade, viu? Seu nome e cidade. Eu sempre mando aqui no zap de volta para vocês. Pergunta boa. Gostaria de saber, eu tenho pressão alta e arritmia cardíaca. Posso fazer academia? Tenho 54 anos. É de Andradas. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente falou anteriormente, eu indicaria ele a um cardiologista. Um teste de esforço, né, para identificar aí o cardiologista que vai decidir se vai ter que fazer o teste de esforço ou não, e verificar qual a causa da arritmia, né? A partir do momento que essa arritmia for controlada por medicamentos e o médico liberá-lo para atividade física, é essencial para as pessoas que têm hipertensão que não fiquem sedentárias. É isso aí. Tem uma pergunta aqui de Montes Claros, ela não se identificou. Meu pai aqui de Montes Claros está perguntando se o Auxílio Brasil vai continuar ano que vem. Não sei, meu amigo, a gente está falando sobre educação física. Infelizmente, eu não consigo te responder agora sobre isso. A de Andradas foi a dona Celina de Araújo. Grande abraço para a dona Celina aí, que está participando com a gente aqui do Fala Minas. Boa tarde. Para ganhar massa muscular, fisioterapia só resolve? É o Moacir de Pedras, Maria da Cruz. Vamos lá, Moacir. O ganho de massa muscular não é o fisioterapeuta que vai prescrever esse tipo de atividade. O fisioterapeuta, ele pode, através da fisioterapia, pegar um dado segmento corporal que teve alguma lesão, né? O cara quebrou a perna, está com a perna atrofiada, né? Logicamente, num primeiro momento, o fisioterapeuta vai atuar nesse sentido de recuperar, mas o ganho de massa muscular, ele é um fardo, um trabalho que o educador físico é que vai ter que orientá-lo para que alcance seu objetivo. Então, primeiro é o que a gente estava falando, orientação médica, liberou, já entra com uma atividade. Já entra com atividade. Bacana. Deve ser mais ou menos o caso aqui do Silvio de Montes Claros, que está mandando mensagem no WhatsApp. Tem artrose avançada, derrame articular,
em um processo degenerativo. Posso fazer academia? Mais uma vez, né? Um ortopedista, né, de conhecimentos, né, pode aí identificar o que vai poder realmente ser feito ou não. E aí sim, né, um geriatra talvez também. E aí sim, o ortopedista, ó, tal coisa não pode, tal coisa pode, tal coisa não pode, tal coisa pode. Não que o médico vá prescrever as atividades físicas. O médico também ele não pode prescrever atividade física. Mas ele pode indicar os segmentos. Artrose de joelho, aqui nesse joelho, nesse momento aqui, não dá pra gente ainda fazer tal tipo de coisa, né? Mas sempre pela orientação médica primeiro, quem tem alguma patologia. Então é isso, se você tem aí, ô Silvão, tá com orientação médica ali, aí ele provavelmente já vai indicar algum exercício físico para você. O que não pode é ficar parado, né, professor? Isso. Mesmo tendo essas coisas, sequelas de AVC ou de qualquer outra coisa, a pessoa tem que continuar uma atividade, né? Sim, porque o que causou pode causar de novo. Exatamente. Né? Eu falo que pessoas hoje, as doenças que mais aumentaram nos últimos anos são obesidade, que antes não era considerado uma doença, hoje é. Diabetes e hipertensão. Esse trio de doenças, né, que a gente conhece também como síndrome metabólica, ela tem como fatores principais o quê? Sedentarismo e má alimentação. Isso é um perigo, né? E eu tô tentando melhorar nesse sentido. Tem muita pergunta, professor. Nós temos 3 minutinhos ali, 2 minutinhos e meio. Mas tem muita pergunta, se você puder fazer um tweet, ou depois a gente passa também o Instagram do professor, para depois, eles podem mandar mensagem podem, à lá? vontade. Acho que fica mais fácil nesse sentido. Ó, a Pamela de Varginha, meu esposo tá com gordura no fígado. Qual o melhor exercício? Natação ou academia? É a Pamela de Varginha. Ótimo, Pamela. Primeira coisa, se ele tá com gordura no fígado, alimentação, tem que cuidar da alimentação é o primeiro ponto. E depois, qualquer atividade física que ele fizer vai ajudá-lo nesse caso. No final do programa, vocês estão mandando um monte de mensagem, gente. Pelo amor de Deus, tem que chegar um pouco antes. O programa começa às 2h20. Ó, tem muita pergunta aqui, vamos lá. Vamos tentar aqui o mais rápido possível. De Montes Claros, minha mãe tem 93 anos. Ótimo. Está lúcida, graças a Deus, porém ela, ela começou a não querer tomar banho. O que eu faço? Ela não aceita quando falamos para ela. O que o senhor me aconselha? É de Montes Claros. Já é uma coisa mais pro geriatra, né? É. Então é isso, já respondeu. Vai pro geriátrico, ele vai passar as informações aí. Gostaria de saber se é normal sentir dores na segunda semana. Tenho 72 anos, hérnia de disco, é de Lavras. Se tem hérnia, tem que ficar esperto, né? Isso, a hérnia de disco, existem os exercícios que a gente não indicaria para pessoas com hérnia de disco. Então, o profissional de educação física, ele tem a capacidade de orientar o que pode e o que não pode ser feito. Se está doendo, é porque algum exercício deve estar sendo mal executado. É isso aí, temos 1 minuto. Vamos fazer o seguinte, dá o Instagram aí, professor. Vai seguir ele agora lá no Instagram e vai mandando no inbox que ele vai responder. Obrigado pela participação. De nada, foi um prazer. O meu Instagram é Alan_Peloso. E vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas lá que eu vou fazer o possível para estar respondendo a todos. É isso aí, meu povo. A ideia é essa.